Olá, sejam muito bem-vindos ao Who's the Fucking Owner. Eu sou a Vera. E eu, Diogo. E este é o podcast do Foodies Club, onde vamos desvendar quem está por trás dos espaços de restauração favoritos na cidade de Porto. Ao longo das próximas semanas, temos encontro marcado com vários proprietários de restaurante que nos vão dar a conhecer a sua história, visão de negócio, bem como partilhar algumas das suas maiores ferramentas de sucesso. Sempre com o apoio do The Fork, o nosso media partner. Vamos lá? Who's the boss who's calling the shots? Building dreams from kitchen heat and pots. Secrets and stories, passion untamed. This is the legend of the food king. Welcome to Who's the Fucking Owner, where the real stories sizzle. No episódio de hoje, vamos estar com um dos fenómenos da restauração no Porto, que abriu o seu primeiro restaurante aos 16 anos. Falamos de Sérgio Cambas, o nome por detrás do Prumo Food Group, o grupo de restauração detentor dos 6 restaurantes Brasão, do Culto ao Bacalhau e ainda do mais recente projeto Alba, num total de 6 espaços na cidade, atualmente abertos ao público. Olá, Sérgio. Olá, Tudo bem? tudo muito bem. Antes de mais, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. É um prazer. Em virmos Prazer é cá, nosso. Muito obrigada. em virmos aqui falar um bocadinho contigo. Certo. Estarmos aqui no teu espaço, no teu mais novo espaço, no Alba, na Aguda. E para conhecermos um bocadinho mais sobre a tua história e sobre a forma como tu vês a restauração. Claro, terei todo o gosto em partilhar convosco este momento. Perfeito. Olha, antes de avançarmos um bocadinho para as perguntas mais sérias, fazemos aqui um pequeno icebreaker. Nós chamamos-lhe rapidinha, food em um minuto, e o objetivo é conhecermos o teu lado mais foodie. Vamos fazer 15 perguntas simples, respondes com a primeira coisa que te vier à cabeça e pronto, se responderes a tudo bem ou de forma rápida, sem falar uma única vez de um nome de nenhum restaurante teu, Essa é a regra. É a regra? ok? Essa é a regra. ganhas um pequeno presente. Então vão-me obrigar a mentir. Tudo pelo prémio. Tudo pelo pelo prémio. Ah, então ok. Há aqui uma condição, não é? Vamos. Muito bem. Ok. Então, começo eu. Uhum. Qual é a tua especialidade na cozinha? Minha especialidade na cozinha. Faço tantas coisas na cozinha. Sopa. Boa. Viagem onde já comeste melhor na tua vida? País Basco. Prato clássico português. Arroz de cabidela. Cansas de cozinhar. Essa foi rápida. Já ganhei uns pontos para negociar a condição. Restaurante que recomendarias na cidade do Porto sem hesitar? E olha as regras. Pedro Lemos. Depois de um dia de trabalho, jantar fora ou em casa? Casa. Doce ou salgado? Passas... Prefiro perder que responder. Qual a combinação de ingredientes mais simples que te deixa feliz? Azeite e vinagre. Se pudesses sentar-te à mesa com qualquer pessoa do mundo, quem seria? Eu já me sento à mesa com a pessoa que escolheria dedicar esse tempo. Melhor tasco da rua com comidinha caseira ou restaurante estrela Michelin? Passo. Olha, para negócios à parte. Francesinha, bacalhau ou pasta? Qual das preferes? Bacalhau. Qual o prato que não te importarias de comer todos os dias? Batatas fritas. Num dos teus restaurantes. Batatas fritas está bem, ok. Era o único prato que levava para o céu. Ok. Entendo. Podes ver se quiser responder a esta. Preço mais caro que já pagaste por uma refeição? Com ou sem vinho? Deixa a tua escolha. É porque é importante, não é? Tudo incluído, vá. Tudo incluído? 5.000 euros? Ok. Não tenha sido só para ti. Por aí? Boa companhia? Sim, sempre. Pronto. É mais importante a companhia que o restaurante. Para refeição fast food, só precisa muito bom 800. I'm Team fine. McDonald's ou Team Burger King? Prefiro chegar a casa, perguntar aos meus filhos e depois respondo. Boa, boa. Porque eu não me importo de ir com eles a fast food. Boa resposta. Se tivesses que reinventar um prato clássico português com o teu nome, qual seria? Cambas Sérgio. Camas. Ok, para terminar, a tua história na restauração, resumida numa palavra. Inacabado. Muito bem. Muito parabéns. Foi Santinho. Palma, esta foi bonita. Esta última foi muito bonita. Foi absolutamente sincero. Eu acho que esta Tudo. última
Só por Só por esta uma. última. Só por esta última. Recebes o prémio. Tens aí a nossa caneca oficial Nossa de super caneca. The Who's the Fucking Owner e I Am. Que Tu és lindo. the Fucking Owner. Consegui ganhar mesmo passando duas Sim, perguntas. Nós somos assim, boas pessoas. Podem-me trazer um pouco de cerveja, por favor? Estou a Sabe que brincar. isto é vertinte. Este não é vertinte, não. Por acaso aprecio-me de cerveja. Eu gosto muito de cerveja. Aliás, uma das perguntas era essa, não teria que termos. Foi. Por acaso, usar ser cerveja ou vinho. Exatamente. Preferes cerveja a vinho? Depende do momento. Depende completamente. Passaria essa pergunta como doce ou salgado, passaria completamente. Bom, então, estamos aquecidos, certo? Vamos agora então para as perguntas um bocadinho mais sérias. Uhum. Quem é Sérgio Cambas, que aos 16 anos já era um fucking owner? Conta-nos um bocadinho da tua história e a forma como o teu percurso, dentro e fora de Portugal, moldou o teu pensamento na restauração. Ah, claro. Primeiro eu gostaria de saber onde é que vocês viram essa, porque aos 16 anos... Vamos a fazer a pesquisa ok. profunda. Eu sou poveiro, de Gema. Sou um tripeiro bem adotado e eu digo com muito orgulho que sou tripeiro, bem adotado. Cresci numa família de restauradores que transitaram na Póvoa de Varzim do meio agrícola para a restauração. O meio onde eu cresci foi de restauração de cafetaria, muito simples, com ambição no meu contexto, até porque estas mudanças que os meus pais foram fazendo na vida foram alimentando em mim também essa vontade de fazer mais e melhor. Sou pai de 4 filhos, que me define muito e talhou bastante e talha bastante aquilo que eu sou hoje e as decisões que tomo. E sou uma pessoa que tem múltiplos interesses em múltiplas áreas, que evidentemente saem do campo apenas da restauração, até que eu acho que sou melhor restaurador por ter mais interesses do que seria se fosse um grande restaurador só focado em restauração pura e simples. Voltando ao início, cresci num café na Póvoa, aliás, esse café tinha a nossa habitação anexa, portanto tínhamos o café, tínhamos uma pequena sala de jogos e uma sala de refeições e nós vivíamos atrás, nos quartos que estavam anexos ao espaço. Gradualmente fui integrando, quase inevitavelmente, funções de serviço ao lado dos meus pais, até porque era a forma que nós tínhamos de brincar com eles, não é? Era trabalhar com eles, porque não havia muito espaço para, pensando naqueles tempos, o que hoje chamamos de folga, não é? Que está aí bem instituída. Os meus pais fechavam o restaurante e o café só às terças-feiras à tarde, e eram para fazer limpezas gerais e profundas. Também no restaurante. Isso. A vida era à volta do restaurante. Esse restaurante foi um bocadinho o tubo de ensaios e de experiências que o meu pai ia fazendo naquilo que era uma restauração de há 30 anos, não é? E então gradualmente foi evoluindo também. Mas a certa altura o meu pai tem um problema muito grave de saúde e a vida dá uma cambalhota muito grande, até porque era um negócio que dependia deles e apenas deles. Isto moldou bastante a forma como eu vejo a presença do proprietário dentro do negócio. E a certa altura acabaram por vender o espaço e o meu pai teve 2, 3 anos de recuperação. Quando recuperou, sentiu-se com vontade, com fogo e inspirado, e sempre quis mudar para uma cidade maior porque ele próprio acreditava que valia a pena e tinha capacidade, e o grupo, a família tinha capacidade para estar noutros mercados mais desafiantes e que lhes trouxessem melhor qualidade de vida. E aí, aos 14 anos, mais ou menos, nós viemos para o Porto. Na altura, era o meu pai, a minha mãe e mais um funcionário, que era o Yuko, o restaurante Yuko, em Costa Cabral. Nessa altura, nós estávamos a ir para a Póvoa todos os dias, porque não tínhamos casa cá, ou seja, estavam a refazer a vida. Claro. E eu apanhava o metro de manhã, o comboio de manhã, já estava a estudar cá, saía das aulas e ia para o Yuko,
Porquê? Porque na altura contrataram uma pessoa para a sala e essa pessoa eu sentia já que não tinha a mínima aptidão para estar ao serviço. O meu pai estava no balcão, a minha mãe estava na cozinha e quem estava a entregar o serviço não estava de toda a altura. Então eu desafiei o meu pai a eu poder, já vinha com essa experiência, quer dizer, eu trabalhava desde miúdo, a poder eu assumir as mesas na altura e assim foi. E comecei devagarinho eu, o meu pai e a minha mãe a fazer o IUC, o meu irmão entretanto também se junta a nós e era uma empresa pequena, era uma empresa, era um restaurante pequeno, familiar, onde pronto, dedicávamos grande parte do nosso tempo àquilo, mas gradualmente conseguimos afirmar na cidade o IUC, conseguimos afirmar o nosso trabalho. Entretanto, eu estava a estudar e a trabalhar, terminei o 12º porque eu sempre quis sair da restauração. Eu levava 20 anos, 15 anos de restauração e eu tinha um bocado amor-ódio, eu diria até ódio-ódio, porque tirava-me os pais, tirava-me o tempo, eu ia jogar à bola, que eu sempre gostei, jogava no barzinho e saía dos jogos e tinha que ir servir cafés porque era a hora do pico da cafetaria. Enfim, eu tinha, não é amor-ódio, de facto tinha ódio à profissão, mas quis seguir os meus estudos e acabei os estudos na área de Biologia, no 12º ano, porque tinha na cabeça a coisa de ser biólogo. E é uma área que eu adoro. Mas quando vais crescendo no negócio e vendo que era um negócio diferente, porque não era um café de bairro como era o outro, eu tinha outro tipo de clientes, outro tipo de público, outro tipo de pessoas, e eu comecei a ganhar um pouco mais de gosto. E no momento de tomar aquela decisão difícil, e agora, acabo 12º, e agora o que é que eu vou fazer? Foi aí que tomei uma decisão mais madura, mais responsável e decidi fazer gestão hoteleira. Faço gestão hoteleira, em nenhum momento fiz estágio cá em Portugal, eu sempre quis... Mas estás cá. Estudei cá, na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Noutros tempos da escola, a escola foi mudando ao longo dos tempos, é uma instituição para a qual tenho muito carinho, tanto conheço as pessoas da direção e acho que fazem um excelente trabalho dentro dos moldes que hoje estão disponíveis. E fiz o meu primeiro estágio internacional em Maiorca, na abertura do Privilege Blau Porto Petro Beach Resort and Spa, era assim muito grande, tinha tudo para correr mal, era muito grande, portanto que hoje não existe nos mesmos módulos, porque não conseguiu segurar no mercado de luxo como se pretendia, era um hotel muito grande. E hoje a pessoa que acabou por ser o meu tutor de estágio, coincidimos lá, é diretor do Grupo Pestana. E eu lá conheci, na área de serviços, uma pessoa que se chamava Pérez Sánchez Marimón. Portanto, isto, a forma como talhamos a nossa vida, eu acho que tem muito mais a ver com pessoas do que com as experiências propriamente ditas, e eu acho que faz sentido para mim também falar dessas pessoas, porque talharam, mais que as experiências em si, talharam também um bocadinho a minha forma de pensar. E eu já tinha muita genica, né? Eu trazia muita bagagem na área operacional, destaquei-me de forma muito clara como estagiário, fui convidado a trabalhar nos projetos mais interessantes, estava em curso nesse processo de abertura deste resort. E ao conhecer o Pérez Sánchez, eu perguntei-lhe mesmo de forma muito direta, qual é o melhor hotel da Europa? Ou qual é para ti a referência da hotelaria na Europa? Qual é para ti o hotel onde tu gostarias de trabalhar? E o Pera diz-me que era o Hotel Arts, da cadeia Ritz-Carlton, em Barcelona. E bem, eu ia acabar o curso, não havia protocolo com a cadeia Ritz-Carlton na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, hoje há, porque a maioria dos estagiários em Portugal acabavam por ir trabalhar para o Algarve, etc, etc. Eram task force, tinham experiência, mas acabavam por ser canalizados para apoio também à hotelaria do Algarve. E eu queria outra coisa. Mandei cartas, mandei e-mails, mandei aviões e drones, não tinha na altura, para tentar uma entrevista com o Ritz-Carlton. O modelo de estágio em Portugal naquela altura eram 3 meses. As entrevistas correram muito bem, mas esbarrei com o tal protocolo que não ia dar. Porque por questões de seguro não era possível, então não importou. Eu fiz o seguro à minha conta em risco, abri as portas, cheguei lá e o próprio hotel aceitou, também teria interesse em ter-me durante 3 meses, porque a maioria dos estágios no Ritz-Carlton são de 6 meses, porque está mais conectado com o modelo curricular da Suíça. Mas não importou coisa nenhuma, bati à porta, a porta abriu-se e integrei como estagiário, fui trabalhar para o Club Level. Lá fora sempre trabalhei na área de alojamento, nunca trabalhei na área de alimentos e bebidas. Depois de terminar o estágio, a Sandra Stronei, que era a diretora de alojamento, hoje trabalha em Washington,
convidou-me, abriu um programa que existia dentro do grupo para jovens estagiários com um talento diferenciado, que valesse a pena apostar. Então comecei a fazer um programa chamado MIT, Management Training, e aquele programa impactou-me profundamente. Portanto, era um miúdo, teria 19 anos, mais coisa, menos coisa, mas estava muito exposto a posições de liderança. Portanto, era um programa from top to bottom, e normalmente é assim que são construídos diretores dentro da cadeia Ritz-Carlton, ou seja, normalmente não são contratados diretores, são formados dentro da própria estrutura. Outra questão que detalhou bastante a forma como hoje acabo por gerir recursos humanos. E acabei o programa MIT e aprendi o que é hospitalidade pensada. E vamos lá ver uma coisa. A hospitalidade pensada dá uma dimensão profissionalizada ao ato de servir. E aquela que eu conhecia até aquele momento era uma hospitalidade genuína. Mas a hospitalidade per se já tem que vir de dentro. Ou seja, à partida as pessoas têm que ter essa dimensão. E o Ritz-Carlton escolhe esse perfil. Mas ao mesmo tempo pôr a hospitalidade dentro de uma estratégia, pôr a hospitalidade dentro do modelo de negócio, pôr a hospitalidade dentro de toda a reflexão que é feita no momento de conceptualizar serviço e hotelaria. E marcou-me muito a forma como aquilo era feito. Seria tema para 10 podcasts. E depois disso interessou-me outra área dentro da hotelaria, porque achei que precisava de a fazer também, até porque o meu objetivo não era regressar a Portugal. O meu objetivo era continuar carreira em direção hoteleira, direção regional, etc, etc, etc. Queria estar dentro de outra dimensão, não tanto focada na hospitalidade em si, ou seja, negócios em que o convidado, o guest, o cliente, está no centro, como é o caso do Ritz-Carlton, mas em que o negócio é o que traz os clientes e business, portanto, o tipo de hotelaria mais de negócio. E então candidatei-me, porque já senti que tinha o currículo também forte para essa candidatura para o programa Leaders da Hilton. E daí fui para Londres, estive em Paris, estive em Malta. E a certa altura, os meus pais fazem 25 anos de casados e eu vim cá, pronto, à celebração. E surgiu a possibilidade de ficar com o Paparico, que foi o primeiro projeto que eu abraço quando regresso a Portugal. Já com a bagagem toda. Sim. E a pensar provavelmente já de outra forma na restauração. Completamente. Tão completamente que sair daquela realidade, aquele ritmo, com aquele mundo e chegar a Portugal, na Ariosa, num restaurante de porta fechada, na crise de 2008, foi estranho. É que como se tivesse, como se fosse um peixe completamente fora da água. Estão a imaginar, eu gosto de olhar, peixe fora da água é uma coisa horrível de ver, não é? Ele está ali, está a batalhar, não consegue respirar e eu sentia-me um peixe fora de água quando regresso a Portugal. Quando regressas a Portugal, já regressas a pensar, ok, eu já tinhas neste caso o projeto Paparico, que surgiu, mas eu não vou ficar só pelo Paparico, com todo este background. Já tinhas esta ambição de, ok, eu vou criar um grupo, ainda não sei de quê, ou já sabias de quê, ou as coisas foram surgindo naturalmente? Eu tinha dois caminhos na altura. Um era desenvolver, como disse anteriormente, carreira em hotelaria pura e dura. O outro era esta conexão que eu tive com os meus pais, que eram donos do próprio negócio. Se assim fosse, porque na altura não estava virado para aí, se assim fosse, tinha que ser uma coisa inacabada. Como disse no início, uma coisa que me desse possibilidade de desenvolver de forma contínua. Portanto, e que fosse o meu negócio. E foi aí que quebrei esta questão de voltar para Ritz-Carlton. Tinha convites para fazer aberturas na China, na altura, e decidi ficar. E ao decidir ficar, o caminho já estava desenhado na minha cabeça, que era vamos fazer algo importante, vamos fazer algo que vale a pena. E assim comecei. Perfeito. Sérgio, e hoje em dia, com tantos negócios a funcionarem simultâneo, como é que é um dia na tua vida? Primeiro, eu não acho que sejam muitos. Acho que são muito poucos.
E pensar assim dá-me uma tranquilidade enorme. Pensar que são poucos. Saber que são poucos. Eu penso e sei que são poucos. São mesmo poucos. Porque há pessoas que têm 300 negócios, restaurantes e não deixam... E não andam a tomar pastilhas para dormir, não é? Alguns se calhar sim, mas é preciso entender que é possível, é difícil, tens que te dedicar bastante tempo. É raro o dia que eu não trabalho 12, 14 horas, mas eu também não gosto de ter dias muito descansados. Eu gosto de ter momentos muito descansados. Isto quer dizer que o meu dia a dia é intenso, em tempo, em horas dedicadas ao negócio, mas consigo cortar o ano em pedaços para perceberem que o momento em que eu posso ajudar a minha equipa, nomeadamente na parte conceptual, do desenvolvimento de negócio, na parte estratégica, e momentos em que eu posso dedicar-me aos meus outros interesses. Ainda assim, o teu dia, tens um escritório. O meu dia é diferente. Eu estava a falar com o meu diretor-geral, que é uma pessoa que estimo muito, ontem, que fomos ver outro negócio, e estávamos a comentar o quanto somos afortunados só por termos os dias todos absolutamente diferentes. Não há um ponto de contacto entre o meu dia de ontem com o meu dia de hoje. A vossa presença define uma diferença enorme. Ou, se calhar, pormos isto na rotina e vimos cá às 4 da tarde falar todos os dias. Mas todos os meus dias são diferentes. Todos os meus dias são diferentes. Tenho rotinas de âmbito pessoal, mas ajudam a criar. no âmbito pessoal, no âmbito profissional, não tenho nenhum dia igual ao outro. Mas há áreas, por exemplo, específicas neste caso do negócio, por exemplo, em que no teu dia a dia alocas mais tempo, imagina, por exemplo, a parte de recursos humanos ou a parte de, não sei, de Pensam no novos nosso lado. projetos, por exemplo. Assim, hoje Ou ainda assim há uma grande variação. há uma grande variação. Mas essa variação poderá não ser se calhar tanto por dia, mas por alturas do ano. Claro. Pois. Por alturas do ano ou por questões estratégicas, porque eu não penso ano. Pelo menos na visão geral, eu penso quase década a década. E dá-me muito conforto pensar assim. Só aqui uma parte, tu tens uma participação no Congresso de Cozinheiros, acho que há 2, 3 anos atrás, em que dissecas por completo o plano a 5, 10 anos. Sim, isto está a acontecer. Aquilo é uma aula. Eu ouvi aquilo e disse, isto é uma aula para o pessoal de restauração, em que como é que se vê as coisas e como é que se pensa as coisas A longo prazo. a longo prazo. Só consigo pensar a longo prazo. Se sou obrigado em algum momento a pensar a curto prazo, normalmente já é mau sinal, então tento-me desviar completamente. Se uma situação acontece com um alto sentido de imediatismo estratégico, já estamos a começar mal. Já estamos a começar mal. Eu normalmente digo anula, desliga, põe fora. Se quiseres voltar a falar deste assunto, fala quando isto puder ser conversado de uma forma séria. Porque... E agora vai... Claro que eu tomo muitas decisões, muitos desvios, muitas variações estratégicas, mas o caminho, ou seja, não muda de caminho. Não muda de caminho. Isto um bocadinho só para... Sim, se calhar estou-me a sentar naquela pedra ou se calhar estou a subir uma árvore, mas aquele é o caminho. Tem sempre que ser a longo prazo. A longo prazo. A longo prazo. Dá muita saúde mental. Este caminho que tu estás a traçar, neste momento, acredito, porque eu, olhando novamente para esse vídeo, há coisas que aconteceram, há coisas que se calhar ainda vão acontecer, Exato. que já deviam ter acontecido ou não, pelo menos Certo. aquilo que eu me apercebi. Isto leva também a uma questão de sentido de oportunidade. Certo, às claro. vezes, certo? Sim. Sim, tudo é oportunidade. Isto quer dizer que o caminho em si já é a oportunidade. Não podes a desvirtuar completamente os propósitos máximos. E eu tenho propósitos para crescer. Isto quer dizer que imagina um hardware, não é? E eu produzo hardware para a empresa para que eu possa correr vários tipos de software. Alguns ficam obsoletos, outros se calhar é o momento certo para os ligar à máquina, outros se calhar é o momento certo para expandir, outros se calhar é o momento certo para manter tal como está. O importante é que a máquina, o hardware, esteja apto e organizado para poder Esse receber hardware estas peças. É a equipa estrutural de back-office. Esse hardware é a estratégia. A estratégia que é o hardware. Isto quer dizer que
tudo o resto pode, em algum momento, variar. E também não quero desvirtuar aqui alguns pontos que são fundamentais. Sim, eu vou falar de um exemplo de um projeto que estava absolutamente maduro na minha cabeça, tanto nas pessoas, como nos produtos, como na comunicação, como na localização. Ou seja, estava tudo pronto. Só que eu decidi não abrir. Exemplo. Eu queria ter uma padaria de pão de massa-mãe, não no sentido de ter o pão só, nesta lógica de pegar e levar para casa, mas ter o pão e dar valor ao pão como suporte a um conjunto de pratos interessantes para comer com vinho, comer com cerveja, beber de manhã com água ou meia de leite, enfim. Mas o pão era o princípio base e o pão de massa-mãe era o princípio base. Mas surge a pandemia. E a pandemia tornou-se também Quando a gente fez uma só por acaso. pandemia. Exatamente. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o timing esgotou-se. O timing para fazer uma coisa diferente e que de facto tinha tudo para funcionar bem e ter valor, para mim, naquele momento, esgotou-se. Então vou ao hardware e retiro esse software. Sérgio, e para ti, quando tu percebes, portanto, que time to market já passou, mas mesmo tendo o negócio todo bem estruturado na cabeça, é fácil para ti deixar ir? É fácil e óbvio. Eu não posso agarrar Não posso agarrar de tal ponto emocional ao projeto. Porquê? Porque eu não estou a trabalhar para mim. Eu não estou a trabalhar para aquilo em que eu acredito apenas. E eu ponho sempre o convidado, ou o cliente final, como o centro daquela proposta. E se eu sinto que para as pessoas aquilo já não terá o mesmo valor, eu solto na hora. Na hora. Da mesma maneira que, acredito eu, surgem novas oportunidades, como este restaurante que nós estamos agora, o Brasão Salgueiros, em que são localizações que vão até um bocadinho contra às vezes aquilo que se pensa na restauração, que é, nunca funcionou ali no meu restaurante, não vamos para ali. Isso é errado. Mas tu entras, vês essa oportunidade. Tu tens provado isso. Claro. Tu tens provado E isso. gosto especialmente disso. Eu não... Como é que escolhes essas localizações? O que é que tu sentes? É feeling ou tens outras... Não é só... Não, claro que a intuição faz parte da forma como nós vivemos. E tem um fator, tem o seu peso. Mas tem muito a ver, às vezes, com o entendimento da zona. Pensa assim, Vila Nova de Gaia, e fomos muito bem acolhidos em Vila Nova de Gaia, já com 2 projetos, e a funcionar os 2 muito bem, porque ter um restaurante aberto não significa que ele funcione, são coisas diferentes. É só uma das cidades que tem mais pessoas a viver na proximidade ao Porto. E eu sentia a Baixa, mesmo para nós, um pouco confusa. Ou seja, a Baixa tornou-se em algum momento, eu adoro a Baixa, acho que tem aquela vivência interessante e trouxe muito valor para o centro do Porto, mas no que toca à restauração em si, tornou-se muito destino Baixa, não destino marca. Não sei se me estou a entender. E, Nós, com os nossos amigos, quando queremos ir comer uma francinha ao Brasão, vamos geralmente sempre ou para Lessa ou para Gaia. Ou, neste caso, para Salgueiros, para fugir do centro do Porto. Pronto, e eu senti que esse êxodo ia ser inevitável justamente pelo fluxo estar a entrar muito no mesmo sentido. Isto tem ciclos. E Gaia, para mim, tornou-se quase óbvio, depois de analisar a estatística dos censos, de perceber a quantidade de pessoas que viviam, a quantidade de pessoas que... e a própria faixas etárias, etc, etc. Esse trabalho também é feito. Claro que é feito. Isso é muito importante. Isso é a mesma coisa, eu digo muitas vezes. Imaginem levar ou ir vender Ferraris para o deserto, não no Dubai, ok? Não, para o deserto onde existem 30 pessoas que até são nómadas e que são naturalistas e só comem gafanhotos. E eu montava lá o melhor stand de Ferrari. O produto é bom, só que a maioria dos negócios são construídos ao contrário, e por isso que eu não tenho problemas nenhum em soltar algumas situações, negócios, conceitos, que eu acho que naquele momento
para aquele público já não vai fazer sentido absolutamente nenhum. Ou seja, o negócio de restauração é um negócio muito específico e tem que ter essa dimensão de hospitalidade muito marcada em quem pensa restauração. E a hospitalidade é conectar com pessoas. E depois de conectar, fazê-las sentir bem. E depois de sentirem bem, fazê-las regressar. São muitos processos. Sérgio, e até pegando aqui um bocadinho na próxima questão, como é que tu consegues isso, garantir isso, em 6 restaurantes, neste caso Brasão, por exemplo, mesma marca, sítios completamente diferentes, como é que tu consegues garantir essa hospitalidade em todos, Consistência. Certo. consistência de prato, de Eu equipa? adoro servir pessoas. Adoro servir pessoas. E com certeza seria um excelente empregado de mesa. Eu não digo isto com qualquer tipo de presunção. Era um excelente empregado de mesa. Só que a questão é esta, é que não sou eu que sirvo à mesa, não é? E aí sim, vamos ao assunto de recursos humanos. E evidentemente vive-se uma carência de recursos humanos preparados. E vive-se outra carência, que é o entendimento de uma carreira dentro da restauração que seja cativante, interessante e de longo prazo. Portanto, temos aqui duas realidades. Portanto, eu não acho que faltem pessoas de forma muito direta. Eu acho que, e foi uma das maiores revoluções que fizemos e estamos a implementar no grupo já desde há cerca de 2 anos esta parte, que é, já que temos estes dois desafios, estas duas circunstâncias, vamos apostar em contratar, é arriscado, mas qualquer pessoa, e trabalhar naquilo que eu acredito que de facto falta na restauração. Porque na restauração não faltam pessoas, na restauração falta formação. Ou seja, não é encontrar, é formar. Isso. Portanto, eu não posso ir ao mercado e dizer eu quero um gerente. Porque o gerente vai vir da esquina, que é um restaurante melhor que o meu. Só que tem determinado tipo de procedimentos, determinado tipo de entendimento de marca, determinado tipo de produto, que vai fazer dele um burro. Isto é, ele é o melhor no bairro dele, mas chega a um novo projeto e diz, eu era o melhor gerente do mundo e aqui sinto-me perdido. E isto é mau. Portanto, Para a marca, para a pessoa. neste grupo não pode entrar ninguém que não receba a cultura do grupo. Eu não estou a dizer que a viva, estou a dizer que a receba, porque essa é a minha responsabilidade. E que não tenha formação específica, seja para um conceito, seja para uma função, seja para aquilo que ele pode vir a fazer daqui a 2, 3, 4 anos, porque eu lhe posso apresentar à partida que vou ter mais 3, 4 projetos nos quais as skills que ele tem se podem adequar. E isto tudo é uma máquina, e eu não gosto da palavra máquina, mas é um processo que está virado para 2 vetores. Está virado para o cliente interno, com todas as suas dificuldades, e está virada para o cliente externo, com todas as suas dificuldades. Isto não pede dor. Isto pede consciência. Portanto, Obrigado por teres explicado. Exatamente. Não, é uma forma de pensar que não estávamos completamente diferente, completamente em diferente. off diferente, Completamente pelo menos de 90% dos restauradores, mas que acho que é importante também. eu coloquei €500.000, estava a abrir um restaurante, num plano de formação recentemente. Em salas, em estrutura, em dinâmicas, em recursos humanos para dar essa parte lativa. Mesmo para o colaborador, também deve ser muito mais aliciante, muito mais Sim, motivador claro. saber que está a fazer parte de um projeto que tem Que tem determinadas. ele agora está aqui, mas está a aprender para depois poder estar ali. E essa é a única razão pela qual eu hoje ainda continuo a crescer. Porque, se calhar, no que toca à minha e só à minha qualidade de vida, eu não precisava de muito mais. Mas quem me ajudou a crescer, hoje também quer crescer. E como é que eu lhes vou dar crescimento? Se eu crescer. Portanto, eu puxava, não é? E agora sou empurrado. Está tudo bem. E a par desta parte também, não é, dos recursos humanos que estamos aqui a falar, para ti, quais é que são mais 2 ou 3, nós até tínhamos escrito aqui que não íamos pedir o código de copo. Quais é que são 2 ou 3 ingredientes importantes para um crescimento sustentado de negócio na restauração, ou de um grupo de restauração neste caso?
É assim, eu não sou. Como eu acho que tenho um grupo pequeno, eu não sou. Mas isso é a tua ambição, que já sabe que Não, é mesmo, ainda é não, é pequeno. realismo mesmo, é realismo mesmo. É realismo mesmo e vou-te responder porquê. Porque a sustentabilidade do negócio tem a ver com crescimento, mas também tem a ver com paragem. E eu sou uma pessoa que gosto muito do risco, ok? E quem navega comigo sabe que eu arrisco. E não é sempre aquele risco absoluto. Há uma estratégia, mas estou a falar de velocidade, ok? Estou a falar de ritmo. E eu gosto muito de colocar o grupo sempre em. Como é que tenho de explicar? Não é em risco, neste caso, mas em desafio, sim. What the fuck, o que é que estás a perceber? É mais o what the fucking owner deste estilo. Sou mais o fucking owner deste estilo. Portanto, eu tenho um pé muito leve para o travão e um pé muito pesado para o acelerador. E esta adrenalina faz com que haja pouco tempo para falar de coisas inúteis. Haja pouco tempo para nos sentirmos grandes. Haja pouco tempo para nos sentirmos especiais. Haja pouco tempo para nos sentirmos os maiores. Meus senhores, há uma coisa à porta do escritório principal, que é uma frase que eu tenho lá de 2 metros por metro e meio, que diz: sejam bem-vindos, hospitalidade, mas ao lugar onde está tudo por fazer. Ou seja, mesmo está tudo por fazer. Está. Está tudo por fazer. Sejamos grandes ou pequenos, vai estar tudo por fazer. Porque no nosso negócio vai mudar a matéria-prima, vai mudar o estado do tempo, vai mudar o convidado que se vai sentar às nossas mesas, vai mudar muita coisa. E esta área tem esta característica. E é aqui que a maioria das pessoas se afoga. Não entende que nesta área está tudo por fazer sempre, porque naquele dia vai começar uma nova refeição. E aquela refeição tem que ser, se não melhor, igual à última vez, que entretanto já passaram mais 3 ou 4 mil pessoas pelaquela mesa, à refeição que aquela pessoa teve quando cá esteve no outro dia. E mesmo o estado de humor dessa pessoa vai estar diferente e vai afetar e obrigar-nos a perceber de forma clara que está tudo por fazer. E tem que ser refeito, refeito e bem feito todos os dias. Portanto, vivo nessa adrenalina, mas consciente. E desfruto disso e a minha equipa também desfruta disso. Muito bem, perfeito. Vou mudar agora aqui um bocadinho o rumo da conversa. Temos estado a falar muito sobre estratégia, falamos um bocadinho de recursos humanos. Queria agora puxar-te um bocadinho também para a nossa área, para a comunicação e para o marketing. Que importância é que, ao longo de todo o tempo, a comunicação e o marketing, mas marketing também é tudo pensamento. Sim, marketing é outra coisa, mas branding é outra coisa. A comunicação e o branding, podes, se quiser, tem quando tu pensas um negócio. É assim, se calhar eu não estudei marketing nem comunicação, mas acredito que a primeira coisa que se estuda antes de definir uma estratégia é o público. E eu já falei várias vezes de público, vou falar 1000 vezes de público. Vou juntar ao público esta vontade, esta hospitalidade e esse gosto que nós temos em receber pessoas. Portanto, podemos montar qualquer estratégia de comunicação e se falhar por 1 milímetro o público, não é uma coisa divertida e passa a ser uma coisa anedótica. Portanto, eu tenho sido muito cuidadoso na forma como nós desenhamos comunicação. Podemos não fazer os vídeos mais interessantes ou fazer os vídeos mais bonitos, mas também os podemos fazer. Assim, eu não falaria de suportes, falaria justamente de comunicação, sim, estratégia de comunicação. E vou começar a falar de comunicação convosco pelo negativo. Vamos ver uma coisa. Nós entendemos o que é ciclo de produto e manutenção de uma marca, manutenção de um projeto, como algo relevante. Claro que num ciclo mais maduro de qualquer tipo de produto. Mas será que um restaurante que tem 200 pessoas com fila à porta deve comunicar?
Foi uma questão que eu me coloquei muitas vezes antes de abrir o Brasão Coliseu e montamos uma campanha chamada Cansamos de Dizer que Não Temos Mesa. E nessa campanha fizemos um vídeo. Também com isso. Mais um só. Pronto. E as pessoas, mesmo com outros empresários, Camas, mas tu não comunicas, não estás a fazer absolutamente nada, os nossos vídeos estão fixos e tu não tens nada. Eu acredito que a comunicação também é como um carro, tem que ter travão e acelerador. E eu não trabalho para o meu ego e também não alimento o ego das minhas equipas, no sentido de temos que fazer qualquer coisa porque temos que fazer, porque temos que estar a comunicar, porque temos que estar vivos, porque temos que estar... E depois o que é que acontece? Imagina um restaurante como este já. Ele comunicou a abertura? Não. Não, foi... Isto é errado nos livros? É. Nós fizemos alguma campanha de lançamento com venha cá ver, faça likes em troca... Não. E então como é que isto acontece? Vamos lá ver. Se eu fizesse comunicação num projeto que já estava a sentir muito desejo, o que é que eu ia fazer? Ia fazer com que, em vez de ter 100 pessoas à porta, eu ia ter 300 pessoas à porta. A minha capacidade de resposta não está limitada à força de trabalho que eu tenho, nem ao tamanho dos meus fornos. Está limitada às cadeiras e às mesas que eu tenho. Portanto, a comunicação tem que estar absolutamente ancorada dentro da ocupação dos lugares que o restaurante tem ou não tem. Portanto, carregar a sério na comunicação, para mim, e comecei pelo lado negativo, por exemplo. Mas a resposta faz todo sentido e vais Eu para a ia outra ter, parte da pergunta, que é a questão do marketing. eu ia ter muitas pessoas, Essa ia ter procura- muitas pessoas chateadas. essa procura- Vocês devem achar que não sei quem, vocês já são os maiores, já liguei para aí 50 vezes, eu nunca consigo marcar a mesa, vocês são os filhos da puta. Mete finis. Não. Isso aconteceu. Sério? Isso aconteceu. E, por exemplo, o jantar de Natal há 4 anos do grupo, eu comecei com um áudio destes, gravado nas reservas. Não insultar, mas como se nós conseguíssemos ter mais lugares. Porque a pessoa liga sempre à sexta-feira às 7 e queria ter mesa. Sinceramente, essa pessoa que está certa. Não estou a falar da educação dela. Estou a falar da frustração dela. E a frustração tem que ser medida em comunicação. Porque se eu tiver mais pessoas a chegar de forma continuada a determinado tipo de ponto de venda, a determinado ponto de venda, e não conseguir oferecer aquilo que eu prometi, essa pessoa pode não ter experimentado os meus serviços, pode falar mal dos meus serviços e mais, pode nunca regressar. Portanto, isto no lado negativo da comunicação. No lado positivo da comunicação, nós tentamos garantir e marcar sempre uma boa manutenção de marca, trabalhamos e temos algumas estratégias de tráfego pago em determinados momentos. Onde é que esbarra todo o marketing e toda a comunicação? Claro que eu começo a pensar comunicação quando começo a desenhar o restaurante. Porque um restaurante tem que ter uma identidade própria, tem que ter um sentimento próprio, no fundo tem que ter uma alma própria. E essa alma começa logo na concepção. Eu tenho que chegar à alba, como estou neste momento, e eu tenho que estar a falar tudo de uma forma harmoniosa, e a proposta aqui não faria sentido, se calhar, eu vender um tipo de comida diferente daquela que eu estou a vender. Ou se calhar as cores do restaurante serem diferentes. Isto para mim é tudo branding, é tudo comunicação e não é de âmbito intangível. Já tem um grandíssimo nível de tangibilidade. Agora, onde é que a comunicação para mim tem que ser mais relevante? Até porque a restauração é uma experiência, ainda por cima, repito, não tem qualquer nível de tangibilidade, ou seja, não consigo sentir o valor do produto que eu levo, a não ser a memória que eu transporto comigo. Tem a ver com aquilo que nós investimos em produto e serviço. Os restaurantes que eventualmente até não se fazem com altas ou enormes estratégias de comunicação, mas que conseguem de forma muito consolidada oferecer e consistente oferecer um bom produto e um bom serviço, serão restaurantes que vão perdurar. A comunicação, trazendo aí uma imagem cuidada, que esteja alinhada com todo o conceito do restaurante, que seja oportuna e não seja constante, agressiva, porque nós portugueses temos características muito engraçadas em relação ao marketing de comunicação, que é quando nós vemos muita comunicação, neste caso muita comunicação, muita publicidade, nós duvidamos da experiência. Eu conheço poucos mercados que sejam assim como nós, que é quando nós vemos muita publicidade, nós duvidamos da qualidade do produto e serviço.
estão a precisar de mais clientes. É isso, não deve estar muito bem. Está muito bem. A coisa está preta, porque já estão com placares em todo lado, nananã, e coisa. Então eu tento medir muito bem. Nós comunicamos, mas nós comunicamos Mas em medida. com estas sensibilidades, para não cair nem no tanto à terra, nem no tanto ao mar. Portanto, falei de comunicação tanto no lado negativo como no lado positivo. Não, parece-me bem. Sérgio, que métricas, fugindo agora um bocadinho, quer dizer, fugindo e não Sim. fugindo, também está relacionado, que métricas acompanhas regularmente, tu, também a par das tuas equipas, para avaliar o desempenho de cada restaurante? Por exemplo, as taxas de ocupação eu vejo todos os dias. Ok. A faturação eu vejo todos os dias. A abstinência de equipa, se alguém saiu ou não saiu, gosto muito de perceber como é que estão as equipas, eu vejo todos os dias. Mas não, e vejo de forma indireta grande parte das coisas, até porque não gosto de... Pronto, não gosto de estar a olhar para o negócio dentro do negócio. Gosto de estar a olhar para o negócio, mas fora do negócio, que já aí há uma fronteira muito grande. Diz-me, já agora, também, pegando também toda a tua experiência, qual foi o desafio mais difícil que enfrentaste ao longo do teu percurso? Engraçado. E como é que o superaste? Essa foi a entrevista teve um script que foi trabalhado cuidadosamente e me enviaram e eu a conduzir, olhando em diagonal e amadureci algumas das questões. E aquela que eu não consegui responder, e foi uma coisa nova, foi qual foi o maior desafio que tu tiveste até o dia de hoje? Porque está tudo por E fazer. não é aquela coisa de, epá, ainda vou ter o maior, e então... Mas eu olho para o espectro da vida e... Vamos lá ver se eu consigo espelhar bem o que eu sinto em relação à palavra desafio. Primeiro, eu não entendo. A palavra desafio define um pedaço de vida. Para mim é muito difícil ver a vida em pedaços. Da mesma forma que é muito difícil para mim ver que eu tenho uma vida pessoal e uma profissional. Eu só tenho uma vida. Isso é uma paranoia nova que eu tenho muita dificuldade em entender o que é vida pessoal, o que é vida profissional, e eu também não entendo. A palavra desafio também está aí dentro desse caixote. Mas a vida está a acontecer. As coisas estão a acontecer. Chama-lhe desafios, chama-lhe metas, chama-lhe erros, chama-lhe oportunidades. A vida está a acontecer. A vida em si é... E se calhar punha o desafio no início e no fim. Desafio nascer, desafio morrer. Concretizados, inevitáveis. O resto é tudo um estado mental, uma predisposição para a obra, uma disponibilidade, uma capacidade de ação, independentemente de qualquer coisa que surja. Portanto, para mim, categorizar um desafio grande como algo que peça mais energia, ou um desafio pequeno que peça menos energia, e eu não consigo entender porque o empenho, a forma de trato, a cada momento que a vida traz, tem que estar sempre, tem que estar, sinto-me sempre e desfruto sempre, digo-lhes, manda vir. Manda vir porque desafios é retalhar demasiado momentos, porque um atual que possa parecer muito bem sucedido é consequência do outro que se calhar foi menos bem sucedido antes. Portanto, eu gosto de viver a vida como um ato continuado. Se calhar, olha, quando chegas à frente e olhas para trás, se calhar até passou-se mais fácil do que aquilo que... E é sempre assim. Tem que ser assim. E é sempre assim. Portanto, quanto mais depressa nos mentalizarmos que a vida não tem de retalho e é uma coisa que está a acontecer todos os dias como o pensamento, nós encaramos as coisas com outra gratidão e outra aceitação. E siga para a frente. Então, Sérgio, e quanto ao futuro, o que é que nos podes contar sobre projetos ainda na manga? Está toda a gente muito ansiosa por descobrir o que é que se está a passar nas galerias de Lumière. Não sabemos se podemos saber ou não. Podem É só saber, dica. pode-se saber tudo. Por exemplo, neste caso concreto, já que me perguntas do projeto Lumière, é um edifício grande, uma loja grande, numa zona que eu gosto muito. Aquele bairro do Porto é muito interessante. E o Lumière, em todo aquele espaço, vai ter dois conceitos de restauração diferentes. Ok. De um lado será o culto à carne. Portanto, será o segundo projeto da marca Culto, que é uma marca muito de missão, um projeto muito de missão, que é fazer aquela cozinha portuguesa, mas
polida sem ser modernizada, ou sem a receber técnica internacional ou externa, portanto, técnicas muito ancestrais, e ali será o culto à carne, em que a carne será protagonista, como é o culto ao bacalhau. Do outro lado, será um conceito muito à volta de sanduíche, mas de carnes assadas e melting things Boa. e... Muito diferente do que já fizeste até agora. Exato, porque aí está. Uma das missões do grupo, desde o primeiro dia, é chegar ao maior número de público possível. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a hospitalidade está lá, então nós queremos estar com as pessoas em todos os momentos do seu dia. A tal pirâmide. Isso mesmo, a tal pirâmide que falei no Congresso de Cozinheiros. E está em marcha, na última década, faltaram 4 anos, para nós testarmos todos esses conceitos, desde os conceitos que começam em 5 euros, e uma experiência de cafetaria ou de pequeno almoço pode andar à volta disso, como paparico para cima, que será prumo, que já tem outro tipo de ambições a nível Como gastronómico. será também um restaurante. Exatamente. É um statement de grupo. No fundo, se queres cozinhar bem numa panela de pressão, tens que lhe pôr a tampa. E o grupo precisa dessa tampa. Não é uma prioridade, mas é um interesse e um gosto que nós temos, até porque os restaurantes de fine dining desenhados para tal não permitiam o grupo crescer. Pelo contrário, normalmente consomem muitos recursos e têm pouco retorno. E não, estrategicamente não é aquilo que pretendemos fazer. Isso já no futuro mais à frente. Portanto, no imediato, estamos com vários projetos na calha. Estamos com o Alba na Marina de Freixo. Estamos com o Brasão na Ribeira, que será o último do Porto, no antigo restaurante de António, uma loja extraordinária que andamos a namorar durante quase 5 anos. Tinha que ser especial, senão não abria lá. A localização e a loja em si, para mim, é muito importante. Não é abrir restaurantes. Eu não gosto de abrir muitos restaurantes. Gosto de abrir restaurantes que tenham presença. E o tal feeling pela localização também. Muito. Temos o Monarca. Está outro segmento, outra proposta, um restaurante de grandes dimensões, que andará à volta do frango assado e dessa experiência de consumo de frango. Quanto tempo para o Monarca? É assim, eu neste momento não dependo só do fator de tempo ou estratégia, ok? Não tenho data marcada, porque tem muito a ver com a nossa capacidade de entrega de obra também. Ok. Porque as obras são todas feitas por nós, por uma empresa chamada OM. É interno. Não é interno, mas faz parte do Do grupo. grupo, exatamente. Não é interno no Prumo Food Group, mas faz parte do grupo de empresas. E isto quer dizer que, mesmo a nível de chefes de equipa, etc., não conseguimos andar ao ritmo que às vezes gostaríamos. Mas também não é urgente, nem sequer é prioritária. Conforme o projeto e as pessoas vão amadurecendo, nós vamos continuando. Portanto, temos o Monarca na batalha para abrir, temos Marina do Freixo, temos as Galerias Lumière já para 2026, que é uma obra muito grande, está integrada dentro de um hotel como um todo, e a ideia é abrir tudo em conjunto. Temos outras lojas, uma delas não vou divulgar, porque ainda estamos em fase de negociação, mas tem muita coisa a acontecer. E temos a marca Rosette, que é essa mesma entrada de gama, muito mais geração Z, muito mais cool, muito mais artística. Por acaso, passei pelo Instagram dela há pouco tempo e não percebi ao certo o que é que... Mas percebi que fazia parte do grupo. Faz parte do grupo, está em desenvolvimento, já temos a loja, a primeira sessão é Lessa da Palmeira. E aí está, a outra, como vocês podem ver, ir ao Brasão é uma experiência, ir ao culto é outra, vir ao Alba é outra. E se pensarmos que qualquer pessoa que não conheça o grupo ou que não conheça a propriedade, que eu defendo muito, não ponho a minha marca pessoal sequer à frente da marca do grupo, tenho muito cuidado com isso. São experiências tão diferentes que parecem que são de outro grupo. Ou vocês não pertencem ao mesmo grupo. Mas sente-se uma linha condutora da hospitalidade. Pronto, a hospitalidade é a gênese disto tudo. A hospitalidade é a gênese disto tudo e tem que estar sempre lá, seja de dentro para fora como de fora para dentro. Portanto, são um pouco estes projetos que nós temos para fechar e consolidar essas propostas de conceito todas que temos em marcha.
A ideia depois é deslocalizar o grupo em algum momento, porque eu gosto muito do público do Porto. E gosto muito do público do Porto porque é tudo muito bom, muito rápido e muito barato. No bom sentido das coisas, queremos bom, rápido, barato. Somos muito exigentes. Não temos peneiras em dizer isto está uma merda. Então eu acho que foi sorte, mas estou na cidade certa, com o público certo, para pôr à prova a sério os conceitos que tenho na minha cabeça. E depois disso, com certeza, deslocalizar para outra cidade, sendo que a ambição maior e o que está em curso, já não nesta década que está em curso, mas na próxima, é evidentemente ter uma empresa que tenha o know-how, a capacidade e a criatividade necessárias para enfrentar uma internacionalização, mas a saber o que está a fazer. Claro. Portanto, eu não gosto de pop-ups. Eu gosto de pop diferentes. Gosto de pop e non-stop. Portanto, estou um bocadinho fora dos pop-ups. Claro. Portanto, cada conceito que vai surgir... Podia abrir restaurantes muito mais rapidamente. Podia abrir 20 restaurantes no ano. Mas não tinha a mesma... não ia permitir à marca consolidar perante o seu público da forma que eu acredito que as marcas têm que se consolidar. Porque um restaurante é um investimento muito elevado e não dá para brincar. Portanto, cada espaço que se abra tem que ser com muita consciência e com muito respeito pelo público. Quando tu pensas numa marca, pensas já para depois recriar a marca ou para expandir a marca para mais do que um restaurante? Ou só depois de ver como é aceito no mercado? Não. Depende da marca, primeiro que tudo. Há conceitos que eu nunca quero que se multipliquem. O Paparico, prefiro reabri-lo numa localização que esteja à altura da exigência do público de hoje, mas nunca quero ter o Paparico 1, 2, 3, 4, 5. O Culto a mesma coisa. Portanto, a marca Culta Mas nesse caso estás a pensar, ok, o Paparico vai haver um Paparico. Isso. Mas quando pensas, por exemplo, se calhar na Rosette, já pensas, a Rosette, se correr, é para... fazer 100. A marca Brasão, Isso é logo algo que tu... Quando pensa à pensas partida, no claro. isso. Isto tem muito a ver com o segmento de mercado. Ou seja, se tu tens segmentos de nicho, é irreal pensar que aquela marca vai multiplicar muito. Agora, quando pensamos em segmentos mais mainstream, em que toda a gente pode consumir em vários momentos do dia ou em vários ambientes, seja no negócio, seja para pedir em casamento, seja para celebrar um aniversário, seja para o que for, é evidente que essas marcas eu penso sempre chegar e multiplicá-las. Boa. Para terminar. Para terminar, que conselhos darias a alguém que aspira a escalar o seu negócio e montar um grupo de restauração, pequeno ou grande? Certo. Eu acho que falei sobre isso entretanto. Eu só daria um conselho. É que deixe de pensar em si próprio. Que deixe de acreditar que aquilo vai dar certo só porque ele acredita muito. Que deixe de se colocar como o centro do negócio e a razão pela qual ele vai abrir. Porque os restaurantes abrem para as pessoas. Portanto, o maior conselho que eu posso dar, e neste não tenho problemas em dizer, pensem no público. E se sentirem que têm público, abram um restaurante. Não cometam o erro de abrir um restaurante a pensar naquilo que eles viram lá fora, ou naquilo em que eles acreditam, ou só porque têm muito talento e muita vontade de trabalhar. Não vai dar. E para mim, não dar não é ter um restaurante aberto 5 anos. Ou não dar é ter um restaurante aberto para além da sua própria existência. Portanto, cada conceito é um conceito, cada restaurante é um restaurante. Eu já tenho experiência suficiente para ter... E isso que estás aqui a criar é um projeto transgeracional. Completamente. É esse o objetivo. É esse o objetivo. Porque a marca é das pessoas, não é meu. Portanto, os guests, os clientes, os convidados são the fucking owner of this. E não sou eu. Excelente. Acho que não há a melhor maneira de terminar esta conversa. Sérgio, muito obrigada. Muito obrigado. Um prazer. Foi espetacular. Muito obrigado. Por teres recebido tão bem aqui no Alba. Foi um gosto. Muito obrigada. Muito E obrigada acho que mesmo. saímos todos mais ricos desta conversa. Obrigado. E eu também. Sem dúvida. Muito obrigado. Sem dúvida. Até à próxima. Obrigado. Obrigada. Para quem quiser saber mais sobre o Sérgio Cambas, podem segui-lo no Instagram, em sergio.cambas. Posso partilhar? Já acabei de partilhar. Nice. E podem também conhecer pessoalmente estes espaços de referência na cidade que hoje estivemos aqui a falar. Brasão,
Culto ao Bacalhau e o Alva, todos eles em funcionamento atualmente. Mais os que ainda vão abrir. Sim, Se gostaram deste episódio, sigam-nos nas plataformas de streaming e no YouTube. Deixem comentários sobre o que é que acharam. Queremos saber tudo aquilo que vocês pensam sobre este projeto que estamos aqui a desenvolver. Sigam-nos também no Instagram, foodiesclub_pt, e assim conseguem saber quando é que vamos lançar novos episódios e tudo aquilo que está a acontecer. Da nossa parte, é isto. Todos os links vão estar na descrição. agradecemos também ao The Fork, nosso media partner, pelo apoio a este podcast. Desse lado, muito obrigada pela vossa companhia. Até ao próximo episódio. Who's the